Vou começar a gravar. Bom dia. Lu, Oi. bom dia. Ingrid, bom dia. Como é que tá? Posso dar um recadinho antes de começar Pode, para não te atrapalhar, não te interromper? sim, pode. Oi, menina, bom dia. Tudo Bom bem? dia. Bom dia. Bom Deixa eu dar um dia. recadinho. Depois eu vou colocar no grupo de WhatsApp, porque quem ainda não entrou, eu não posso ficar esperando entrar todo mundo, porque senão a professora. Esta semana, né, conversando aí com os professores, todos os professores não vão dar tarefa. Tá? Nenhuma atividade para entrega. Mas não vibra não, Igor, que aí vem o porquê. Por que a gente tomou essa decisão de buscar esse equilíbrio? Pelas planilhas que os professores me enviaram, tem muito aluno devendo atividade. E aí, o que acontece? Tem aluno que não está entrando na live, que está tentando pôr em dia para trás, porque o computador quebrou, porque a internet falhou. Aí vai virando bola de neve. Porque aí perde a live do dia para fazer o anterior e a do dia fica sem fazer. Imagina o que não vira. Então, esta semana, do dia 29 até o dia 6, vocês têm esse prazo de entrega de atividades. Ah, professor, precisa entrar na live? Precisa. Por quê? Porque as lives vão acontecer normalmente. E nas lives, os professores vão estar corrigindo atividades importantes para vocês, vão estar introduzindo conteúdo. Essas atividades que o professor pode estar corrigindo junto, fazendo junto com vocês, depois ele pode estar solicitando para entrega. E aí você está lá, nossa, perdi, fiz, vou ter que fazer e não sei. Então, por isso que é importante você estar entrando nas lives. Adriane. Deixa eu só um minutinho, senão eu me perco. Tá. Então é o seguinte, vocês vão ver quais as atividades que vocês precisam entregar. O prazo é até o dia 6, tá? Tem muita atividade de abril sem entregar, muita atividade de maio. Alguns pais que a gente foi ligando realmente são justificativas plausíveis. Situação de internet, situação de notebook que queimou, semana sem notebook, e só tem um computador em casa. Então, assim, por isso que a gente está tendo não só o Fundamental 2, o ensino médio também, esse cuidado de se organizar. Ah, mas e eu que já fiz tudo? Ótimo, vamos estudar. Pega o horário da tarde, estuda as atividades que vocês estudaram de manhã, tira dúvida, anota as dúvidas para a próxima live você poder estar junto com o professor esclarecendo tudo, certo? Então, vamos aí no Fidelis. Você é só acessar o Fidelis lá, ver as atividades de abril, porque os professores, quando era para entrega, eles colocavam sempre um e-mail, tudo muito organizadinho. Então, é só olhar no Fidelis, tá? Não tem necessidade de ficar apavorada aqui no grupo de WhatsApp. Olha lá no Fidelis certinho e vê as atividades que não foram entregues. Pode acontecer, às vezes, de você tentar enviar e não chegou, como aconteceu com um aluno do 6º ano. E era um problema de conexão, que aí a mãe descobriu que estava tendo esse problema no próprio e-mail dele, até criar outro e-mail para ele conseguir enviar as atividades. São problemas tecnológicos que podem surgir. Que às vezes fala assim, nossa, mas eu entreguei, por que o meu não chegou? Existem esses problemas aí de conexão, tá? Se você enviou e ninguém ligou por enquanto, é porque está tudo certo. Mas tem muito menino que ainda não deu tempo de ligar, porque nós estamos ligando ainda para os 7º, que precisa estar atento aí, que eu já falei que tem atividade pendente e que precisa estar se organizando, gente. Se vocês fizerem tudo em dia, por que a gente está na semana? Para vocês se organizarem, para não deixar acumular. No começo estava todo mundo com dúvida, todo mundo meio perdido, mas agora todo mundo já entrou. Então, vocês precisam aprender assim, terminou a aula da professora Lucinéia, terminou as aulas ao vivo, eu vou fazer as atividades. Olha, vocês têm um diferencial de começar a aula às 8h30. A maioria das outras escolas comete. E é esse o objetivo. Vocês têm 30 minutos de cada live, porque 20 minutos é automaticamente para vocês desenvolverem os exercícios. Então, hoje eu vou acordar às 7h30, tomar o meu café, 8 horas eu já vou começar a fazer umas atividades, porque 8h30 eu já vou ter uma live.
Então, assim não fica acumulando, né? Porque se fosse para ter uma aula presencial, vocês estariam na escola a partir das 7 da manhã. Então, não estou mandando todo mundo cair da cama cedo, mas tem que organizar de um modo que vocês não fiquem sobrecarregados, né? Organizar até umas 4 da tarde, não, até 4 da tarde eu vou fazer as tarefas, eu vou me dedicar, depois eu vou jogar, depois eu vou para o meu quintal, depois eu vou assistir um filme. Se organizem, não fiquem deixando para depois, que aí é onde vira essa bola de neve e fica todo mundo perdido, certo? Isso mesmo. Ok, meus amores? Adriane, Oi. a nossa escola vai entrar meio que de férias, que eles estão falando, de Olha, muitas gente, nós faculdades. já tivemos essas férias. Foi aquela semana de abril. Agora, se vai ter algum dia ou outro, isso aí a irmã falou conosco, tá? Aí eu não sei te responder ainda. Pode ser que às vezes ela resolva dar aí uns dias de descanso em julho, né? Mas ela não comunicou nada ainda para nós, tá? Sim. Mas assim, se for ter alguma coisa, a gente avisa com antecedência. Ô, Adriane. Beleza, então. Obrigado. Nada. Adriane. Diga. Aqui. Tipo assim, eu entreguei algumas atividades, agora eu não sei se tá faltando alguma. Aí como que eu sei que tá faltando alguma ou se não tá? Porque senão eu vou ter que mandar tudo de novo. Mas você não tem um controle das atividades que você entregou? Não, então, eu entrego e vou Olha, marcando ok. então, se você marcou ok, se você entregou, caso qualquer coisa, eu te mando no WhatsApp, tá? Tá. Aí eu te Obrigado. falo, ok? Adriane, Quem quer perguntar? Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? eu. Fala, Alice. Pode falar. Você ficou de me mandar uma atividade, eu acho que estava faltando. Sim, eu vou te mandar ali. Tem sim, viu, Aleph? Viu? É porque os professores estavam terminando de fazer o levantamento, aí não adiantava sem o mais. Tá. Mas tem algumas sim, viu? Viu? Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Pode começar, Lu. Obrigada, viu? Tá, meu bem? Um beijo. Boa semana. Você também. Obrigada. Então, vamos lá. Tchau, Adriane. Vamos lá. Vocês vão abrir na página 40, tá? Vamos lá? O Igor já está na página 40. Todo mundo. Página 40, eu quero corrigir as atividades das vozes verbais que eu falei na sexta-feira. Hoje tem mais coisas de vozes verbais para eu explicar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, página 40, eu pedi para que vocês fizessem o exercício 24 até a letra... Até a letra F. Isso, Igor. Da página 41. Então, vamos lá? Vamos voltar um pouquinho nessas vozes verbais para eu ver se vocês entenderam bem, se não ficou nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Olha, quais são os 3 tipos de vozes verbais mesmo? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O que é a voz ativa? Eu expliquei uma regrinha para vocês identificarem com mais facilidade. A voz ativa é quando eu tenho um verbo sozinho ali no contexto, não tenho locução verbal, não tenho pronome ser, nada disso. E a voz ativa, o sujeito pratica uma ação, né? Se ele pratica uma ação, ele é chamado de sujeito agente. Não foi isso? O que vem a ser a voz passiva? A voz passiva, o próprio nome já diz. Passiva, que sofre a ação, paciente. E aí, na voz passiva, eu tenho uma locução verbal. Tá? Então, tem de guardar isso aí na cabecinha. O que eu tenho de olhar? Olhar os verbos, para ver como eles estão, para eu classificar essas vozes. E depois, na voz reflexiva, eu tenho o verbo na terceira pessoa
e o pronome ser acompanhando, tá? Então, os verbos aí vão aparecer de 3 maneiras diferentes. Na voz ativa, ele aparece sozinho, ou no presente, ou no pretérito, né? Ou no futuro. Na voz passiva, aparece uma locução verbal. E na voz reflexiva, aparece o verbo na terceira pessoa, mais o pronome ser. Esse pronome ser, eu expliquei na aula passada, que é chamado de pronome apassivador. Lembram disso? Então, vamos lá. Olha, exercício 24, página 40. Releia a legenda que acompanha a imagem da notícia 2. O novo premier espanhol anuncia em Madrid seu novo gabinete. Primeira coisa que nós vamos olhar aí é o verbo. Circulem o verbo. Premier. O verbo da oração. Qual é o verbo? Isso, Lívia. Anuncia. Então, circulem para mim o verbo. Anuncia. Esse verbo está sozinho? Sim ou não? Não, tem em Madrid. Não, mas eu estou Sim, dizendo. sim, tá sozinho. É só uma forma verbal que eu tenho? É só uma forma verbal. Então, logo de cara, já é voz o quê? Ativa. Isso, Lívia. Muito bem. É voz ativa. Então, vamos lá. Qual é a ação expressa pela forma verbal na legenda? Letra A. Qual é a ação? Ação de quê? Qual que é a Anunciar. Isso, muito bem, Pedro. Ação de anunciar. Então, vamos lá para a letra B agora. Qual é a transitividade desse verbo? Eu vou explicar para vocês na semana que vem a transitividade dos verbos. Que aí tem o verbo intransitivo, verbo transitivo direto, transitivo indireto, direto e indireto, tá? Todos esses verbos. Então, aqui é um verbo transitivo direto porque ele exige um complemento. Tem como eu dizer só assim, ó, o novo premier espanhol anuncia? Aí vocês vão me perguntar, anuncia o quê? O que que ele anuncia? Seu novo gabinete. Em Madrid, é um adjunto adverbial de lugar. Não é considerado complemento isso aí, é um termo acessório, ok? Então, vamos lá. Podem marcar aí que é um verbo transitivo direto. Marquem aí a segunda opção. Por que que é um verbo transitivo direto? Porque ele exige um complemento sem preposição, ok? Letra C. Qual é o sujeito da oração que constitui o enunciado? Pessoal, para eu descobrir qual é o sujeito de uma oração, eu lanço a pergunta ao verbo. E aí nós vamos entender, ó. Quem anuncia em Madrid seu novo gabinete? Quem? Premier. Isso, o novo premier espanhol. Isso é o sujeito. Corrijam aí para mim. O novo premier espanhol. Isso é o sujeito da oração. Tá bom? Letra D. Qual é a função sintática de seu novo gabinete? A função sintática, pessoal, é o complemento do verbo. Se um verbo é transitivo direto, esse complemento verbal aí de seu novo gabinete é chamado de objeto direto, tá? Então, eu vou explicar tudo isso na aula da semana que vem, tá bom? Eu vou ver se eu faço um compartilhamento com ela com você. Ô, Lucinéia, Oi, eu tenho duas perguntas. pode falar. Você pode repetir para mim a A e a B? A letra A, Guilherme, é a ação de anunciar. A letra B Ação é de verbo anunciar. transitivo direto. Isso. E a letra B, verbo transitivo direto. É a segunda opção. E você poderia me falar se, tipo, tá faltando alguma atividade para eu te entregar? Então, eu vou terminar de ver Tirando a isso de hoje. Guilherme. Eu vou ver isso hoje, tá? Porque eu tinha muito e-mail para olhar
E não é só da turma de vocês, são 3 turmas, né? E eu não consegui terminar de olhar tudo. É muito trabalho para olhar. Ô, Lucinéia, Oi. eu posso te mandar um e-mail perguntando quais atividades tenho que entregar? Amigo, depois eu olho e já te respondo. Pode mandar, tá? Mas eu acredito que não tenha, não. Atividade Tá. em branco ali, tá? Então, vamos lá, pessoal. Qual é a função aí do seu novo gabinete? A função sintática. Como que chama esse complemento? Objeto direto. Escrevam aí para mim. Letra E. O sujeito de um verbo pode realizar ou sofrer a ação expressa pelo verbo. Nessa legenda, o sujeito faz ou sofre a ação? O que vocês acham? Ele praticou Faz. uma ação. Ele Isso, faz. muito bem, Pedro. Ele faz a ação de anunciar. Ele não recebeu a ação. Então, quando ele faz a ação, ele é sujeito agente. Quando ele recebe a ação, ele é sujeito paciente. Vamos concluir isso na letra F? Vamos lá? Letra F, lá na outra página, 41. O sujeito dessa oração pode ser corretamente classificado em agente ou paciente? Agente? Agente, muito bem. Por que ele é agente? Porque ele praticou uma ação. Tudo bem? Então, põe agente. Ele não sofreu, né? Ele não sofreu. Agora, e a voz verbal é ativa ou passiva? Passiva, porque ele não sofreu. Ativa ou passiva? Quem faz a ação... Ativa. Isso, Guilherme. Muito bem. Quem pratica a ação é voz ativa. Quem sofre a ação é voz passiva. Então, vai ficar agente e ativa. Tá bom? Pessoal, eu quero só explicar uma coisinha para vocês na página 41, que nossa aula já está no final. Mas eu não posso deixar de explicar isso, porque vocês vão precisar para fazer o exercício da página 41. Tem um quadrinho cinza aí, na página 41, que tem o título Agente da Passiva, não tem? Um quadrinho aí? O que é o termo agente da passiva? Então, vamos entender, ó. Primeira coisa, quando eu começo a falar de um conteúdo, isso não é só em português, são em todas as disciplinas, vocês têm de colocar a memória para funcionar assim, pessoal. Se eu estou falando aqui, ó, no quadrinho, agente da passiva, qual que é a última palavrinha que vem aí? Qual que é a última palavra? Valerio? Não é? Não é passiva? Se é passiva, essa palavrinha se refere a qual voz, então? Voz ativa? Magdalena? Voz ativa ou voz passiva? Não. E aí? Passiva. Passiva? Lógico, vamos ligar aí, ó. Colocar os neurônios para funcionarem, ó. Se eu estou falando de agente da passiva, isso refere-se à voz passiva, não ativa. Ah, Lu, mas o que é isso, então? O que é voz, agente da passiva, Lu? O que é isso? Agente da passiva, pessoal, é um termo que mostra para nós aí quem está praticando essa ação aí expressa pelo verbo. Então, se eu digo assim, olha, a prova foi feita pelo aluno. Quem que fez a prova? Quem fez a prova? Quem Aluno? fez? O aluno. Não foi o aluno que fez a ação aí de fazer a prova? Então, É passiva. esse pelo aluno é chamado de agente da passiva. Tudo bem? Então, ó, a prova foi feita pelo aluno. Pelo aluno é um agente da passiva. Agora, olha o que eu vou ler aí para vocês. Lá na página 41, lá no exercício 25. Olhem lá. O novo gabinete foi anunciado em Madrid pelo novo premier espanhol. Primeira coisa que vocês vão fazer, procure o verbo para mim. Onde que está o verbo?
Circulem para mim. É anunciado, né? Isso, eu tenho um verbo livre ou uma locução verbal. Locução? Locução, muito bem. Então, circulem para mim. Foi anunciado, locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, que voz que é? Ativa ou passiva? Ativa, não é? Passiva, muito bem, Lívia. Por que é passivo? Agora, passiva porque tem a locução verbal. Ah, verdade. É. E agora, achem para mim onde está o agente da passiva. Achem para mim. O novo gabinete foi anunciado em Madrid pelo novo premier espanhol. Premier espanhol? Todo agente da passiva tem de começar pela preposição por, pela, pelo, pelas, de. E aí? Qual é o agente? Pelo? Pelo novo premier espanhol. Circulem para mim o agente da passiva. Circulem. Pelo novo premier espanhol. Agora, escuta o que eu vou falar. Eu digo assim, eu vou dar um exemplo, ó. Lívia fez todas as tarefas. Qual é o verbo? Fez. Fez. Voz ativa ou voz passiva? Ativo. Ativa, muito bem. Agora presta atenção a essa frase que eu vou falar. As tarefas foram feitas pela Lívia. Qual é o verbo aí? Foram. Foram feitas. Foram. Locução verbal. Foram feitas, locução verbal. Qual é o agente da passiva? As tarefas foram feitas pela Lívia. Pela Lívia. Isso, muito bem, pela Lívia. Então, o que é o agente da passiva? Ele mostra para nós quem praticou a ação. E sempre vai iniciar por, pela, pelo, pelas. Tá bom? Tudo bem com a agente da passiva? Alguma dúvida? Não. Não? Então, ó, vocês vão fazer de atividade para hoje. Vocês viram que a Adriane falou, né? Não vai ter tarefa avaliativa para vocês enviarem, mas vocês vão ter de fazer as tarefinhas que nós disponibilizarmos para vocês. Então, marquem aí para hoje. Então a gente vai ter que enviar mais nada. Essa semana, não. Tá, Igor? Ah. Ô, Nessa... Na outra, Lucinéia, sim. Oi. então você vai olhar esse negócio dos trabalhos hoje e você consegue me dar a resposta amanhã? Sim, Ou- hoje eu te dou a resposta. Viu, Guilherme? Você consegue me mandar no WhatsApp também? Os meus? Não, eu vou mandar pelo e-mail, tá, Otávio? É mais fácil, porque aí eu olho de todo mundo junto e já mando. Tá bom? Ô, Gui, eu já te mando a resposta hoje, viu? Então, vamos lá, ó. De tarefinha para hoje, para vocês memorizarem o agente da passiva, vocês vão marcar para mim. Marquem aí. Página 41 até a 27, letra C da página 42. Tudo bem? Marquem aí. Página 41 e página 42 até o exercício 27, letra C. Tá? Esta semana, Maria Clara, vai ter tarefa sim. Só não terá tarefa avaliativa para vocês enviarem por e-mail. Por quê? Porque a Adriene quer que vocês coloquem em dia as atividades avaliativas. Tudo bem? Então, Oi, Lívia, pode falar. Depois você vai corrigir as atividades na próxima aula? Vou corrigir tudo, Lívia, tá? E vou explicar depois os tipos de voz passiva e a voz e concordância verbal na próxima aula. Tudo bem? Então, para hoje, qual é a atividade, pessoal? Página 41 e a 42, 27 até a letra C. Tudo bem? Tudo? Então, olha,
Um grande beijo para vocês. Nossa aula já está no final, tá? Tchau, Cineia. Tchau, meu amor. Desejo a todos Tchau, uma Cineia. excelente semana, viu? Que vocês estudem bastante e coloquem todas as atividades em dia, para vocês não ficarem com nada pendente, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até quarta, Tchau, se Deus Cineia. quiser. Tchau. Tchau, tchau.